Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada e hoje eu quero tratar sobre um case dessa maravilhosa, linda diva que marcou gerações, Marília Pêra. E por que eu tô trazendo esse case? Na verdade, a gente vai falar sobre a herança que ela deixou. Então é sempre bom a gente fazer uma análise de situações que deram certo, que poderiam ter dado mais certo do que deu, ou que deram errado, enfim, são situações que eu gosto de trazer para você ter esse conhecimento. Se ela, uma pessoa que tinha, bastante dinheiro, poderia ter sido melhor orientada, errou, imagina os pobres mortais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você chegou até aqui, você quer proteger o seu patrimônio, já curte esse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso, óbvio, incentiva a gente a manter aqui, gastar esse tempo para te ajudar. Gente, então vamos lá. O que aconteceu? A Marília Pêra, ela faleceu em 2015 e ela deixou o marido, Bruno, que ela já vivia há 17 anos, e 3 filhos de outros casamentos. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Ela deixou uma fortuna avaliada em 40 milhões de reais, mas não era só dinheiro, óbvio, era imóveis também, e outros carros e outras coisas, né? E ela fez um testamento. Nesse testamento, que foi aberto em 2016. Por quê? Todas as vezes que você faz um testamento, necessariamente os seus herdeiros têm que entrar com uma ação judicial para abrir esse testamento. Depois dele aberto e resolvido, abre-se o inventário. Então, são 2 ações na justiça. E aí, começou a abrir o testamento e ali ela faz uma divisão não tão igualitária. Ela pegou todo o seu patrimônio e colocou 75% para seus 3 filhos. Os outros 25% ela distribuiu entre a sua irmã e o seu marido, dando em torno de 12,5% para cada um. E aí começam as disputas judiciais, as discussões judiciais. Por quê? Veja bem, gente, quando a gente faz um testamento, a gente não pode fugir da nossa legislação. Temos que atender à lei. E neste caso, ela não atendeu. Por quê? O que diz a lei? A lei diz o seguinte: se ela tinha 40 milhões em patrimônio, ela só poderia dispor de 50% disso. Então, ela poderia fazer o testamento dela apenas com 20 milhões. Esses 20 milhões ela poderia deixar para quem ela quisesse. Se ela quisesse deixar esse 50% para os filhos, total, poderia. Ou para a irmã, ou para o marido, ou para o empregado, para qualquer pessoa, ela poderia dispor. E os outros 50%, os outros 20 milhões, eles pertencem aos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários aqui nesse caso? O marido e os filhos. Entendeu como deveria ter sido a divisão? E aí eu não sei porquê, se foi um desconhecimento, não sei, a gente não sabe disso, mas ela fez errado esse testamento. E aí começam as disputas judiciais. Essa disputa ainda teve um acréscimo, porque é o seguinte: bens precisam de manutenção, precisa de dinheiro, precisa pagar condomínio, água, luz, IPTU, se tem carro, despesa com carro, que tiver, precisa de manutenção. Quem era o inventariante era o marido. E os outros não queriam, tirar dinheiro do bolso para fazer essa manutenção. E o marido, por sua vez, não queria sair do apartamento, porque é ele que estava arcando com tudo. Então, começam aquelas disputas. Ainda tinha esse testamento que estava com uma divisão errada, e aí começam a briga. Muito bem, longos anos se passaram, e aí o que aconteceu? O marido começou a apresentar as despesas, para ver quem se pronunciava em pagar, e aí as brigas só iam aumentando, O marido querendo que fosse cumprida a lei e os filhos querendo que fosse cumprido a última vontade dela. Muito bem. Ao final de longos anos de briga, foi feita uma audiência
em que se fez essa partilha. Essa partilha realmente atendeu ao testamento, mas em algumas coisas alguém teve que ceder. Por exemplo, estabeleceram ali novas avaliações dos bens e dividiram ali de uma forma que não prejudicasse tanto o marido e também atendesse de uma forma igualitária os 3 filhos e a irmã que ela beneficiou. Não foi o ideal, não foi como ela determinou, mas foi de uma forma que beneficiasse todos eles e acabasse. Porque olha só, chega um momento que brigar não vai levar a lugar nenhum. Então, isso tudo poderia ter sido evitado, né, se ela tivesse organizado melhor esse testamento. Então, veja bem, gente, o que eu quero te chamar a atenção nesse momento aqui? Se por acaso você está passando por uma situação dessa e você quer resolver, eu te aconselho a fazer uma hold familiar. O que acontece, que poderia ter acontecido se ela soubesse dessa informação e teria feito uma hold familiar? Na hold, com certeza você ainda tem que respeitar a lei. Você não pode fazer uma divisão, no caso, dentro da hold, de cotas do seu patrimônio de uma forma que não atende à lei, porque senão isso é nulo. Então, a gente necessariamente deveria fazer uma divisão e nesse 50% que ela deixou ali, aí sim ela poderia ter beneficiado totalmente seus filhos, que foi quem ficou com 75% que ela desejaria. Então, iria pagar muito menos tributo, iria ter uma divisão imediata, porque aberta a sucessão numa hold é apenas uma informação na junta comercial, porque hold é uma empresa. Então não tinha esse desgaste que teve durante longos anos para ver quem ia ficar com quem e essa briga. Tudo já ia ficar determinado ali e apenas iria fazer uma alteração contratual passando para os novos donos aqueles bens avaliados naquele momento. Então teria passado muito tranquilo, não teria gasto esse dinheirão todo, porque é gasto, né, gente? A gente sabe que uma ação judicial, ela demanda muito dinheiro, demanda tempo, demanda advogado, demanda imposto, demanda cartório, enfim, é uma despesa muito grande e com a hold você já passaria direto esses bens para quem você desejasse. Muito mais simples, muito mais fácil, mas ela não teve essa oportunidade de saber disso antes, mas você sabe. Então, se você está pensando já em proteger o seu patrimônio, já fazer uma divisão dos seus bens, pense aí numa hold familiar, tá bom? E se desejar, a gente faz uma sessão de viabilidade, é só você entrar em contato aqui com a gente, tá bom? Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo.